Convido os irmãos a estar abrindo as escrituras em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Carta do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Estaremos lendo até o 18. Assim diz a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resisti muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para o todo sempre. Amém. Nós vamos aprender aqui, irmãos, nessa passagem que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dando orientações rápidas, mas muito objetivas para o ministério dele. O apóstolo Paulo já tinha uma experiência ministerial vivida, conhecimento que ele adquiriu durante toda a sua caminhada, e ele sabia dos problemas que o apóstolo Timóteo vinha passando dentro da igreja, e ele escreve nessa carta orientações para que ele viesse a ser orientado para dirigir e passar para a sua igreja. E essas orientações que o apóstolo Paulo deu a Timóteo são orientações que Deus escreveu nas escrituras, e ela vem sucedendo pelo decorrer de anos e mais anos, orientando pessoas e famílias durante todo o decorrer deste período de mais de 2000 anos. E hoje nós vamos entender o que Deus quer nos mostrar. Nós sabemos que no nosso dia a dia, na nossa vida, diariamente nós temos que tomar decisões, como eu falei agora há pouco. E nas decisões nós só tem duas opções: ou nós vamos acertar ou nós vamos errar. Se nós errarmos, muitas situações se tornam irreversíveis, não tem mais solução. Então nós temos que estar sempre atento àquilo que o apóstolo Paulo nos orienta. E ele, quando ele escreveu essa carta, foi nos momentos finais da carreira dele. Ele estava preso, época de frio, sozinho. As pessoas que estavam ao seu lado o tinham abandonado. Ele já tinha passado por uma sentença, ninguém depois a favor dele. Praticamente todo mundo tinha se afastado do apóstolo Paulo. E ele relata ali que a
apenas uma pessoa ficou com ele, né? Que foi o médico Marcos. Então nós vamos aprender aqui na nossa caminhada, dentro da palavra que nos está sendo ensinada, como nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Nós vamos ver aqui no versículo 7, que o apóstolo Paulo ele escreve aqui, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha só, o apóstolo Paulo, ele selecionava o combate, ele selecionava as lutas, as batalhas espirituais que ele ia enfrentar. Ele não pegava um combatezinho qualquer, ele selecionava algo grande para ele fazer para o Senhor. E ele se preocupava com o quê? Com a sua carreira. Ele tinha a convicção que aquele combate que ele pegasse para fazer, ele iria até o final, combatendo, duelando da melhor maneira possível, crendo que ele iria até o final, crendo que Deus o iria estar sustentando o tempo todo, crendo que a vitória seria certa, e sabendo que no final ele seria garoado com a coroa da vitória. O apóstolo Paulo, ele se via como um ser espiritual. Ele sabia que o mundo espiritual era tão real como este mundo físico que nós vivemos aqui nessa terra. Então ele buscava batalhas espirituais de alto nível para ele fazer para Deus. E para você combater um bom combate, nós aplicando na nossa vida também, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, buscar a direção de Deus, se nós estamos aptos, habilitados para entrar naquele determinado combate, se nós estamos acompanhados, se tem pessoas do nosso lado para nos auxiliar, para caminharmos conosco até o final da carreira, até o final da batalha, até aquilo se cumprir. Em outras palavras, vamos trazer em práticas, né? A própria caminhada da igreja que Deus entregou aqui para os membros dessa igreja aqui na cidade de Juiz de Fora. Tudo aqui está em andamento, né? Não terminou ainda, tem muita coisa para ser feita. Então nós temos que saber o que Deus está entregando para nós, aonde que Ele nos chamou, aonde Ele está nos colocando, para que Ele possa estar nos honrando o tempo todo. Nós não podemos entrar num combate que nós não estamos aptos para aquilo, onde nós também não fomos preparados, onde nós não estamos alicerçados para aquilo. Na igreja tem muitos ministérios, tem muitos chamados para nós, e cada um tem um dom, tem um potencial que Deus entregou a cada um. E em cima disso a gente busca, ora e busca a direção de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele relata sobre duas pessoas. A primeira ele relata sobre Marcos, uma pessoa que esteve com ele durante o ministério. Ele relata que Marcos o tinha abandonado, mas ele escreve ao apóstolo Timóteo pedindo para que quando ele o viesse visitar, para ele trazer Marcos com ele. Provavelmente, com certeza, o apóstolo Paulo teve algum desentendimento com Marcos, coisas passíveis de reconciliação, de perdão, né? Basta apenas a gente trazendo para a nossa vida, também aplicando a nossa vida. Muitas vezes pessoas já estiveram do nosso lado, às vezes por um simples desentendimento, um foi para um lado e um foi para o outro. Mas na nossa caminhada, de acordo com os combates que nós estamos
nos colocando para fazer para Deus, nós temos que estar todo dia fazendo uma autoanálise daquilo que nós estamos nos colocando para fazer para Deus. Que pessoas que já estiveram do nosso lado, que por algum motivo se apartaram de nós, por coisinhas simples, coisinhas bobas, né? Por falta de conserto, por falta de um se aproximar e acertar a situação. Então, o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo vivido, ele reveu aquela situação que provavelmente tinha acontecido com ele, com Marcos, e falou com Timóteo: traz ele de volta, porque ele é útil para o meu ministério. Todos nós que estamos aqui dentro da casa do Senhor, essa palavra que Deus pôs no meu coração, ela testifica que agora que Deus me mostra, praticamente as pessoas que estão aqui são todas pessoas que têm chamado ministerial, né? Não estou vendo visitantes, porque Deus não é Deus de confusão. Então, para a gente rever na nossa caminhada cristã, de quantos e quantos anos nós estamos na presença de Deus, quantas pessoas se separaram de nós durante a nossa caminhada, né? Eu, por exemplo, durante um certo caminhar na presença de Deus, eu dentro do ministério também, dentro de igreja também, eu me separei do pastor dessa igreja. Mas um certo ponto também da minha caminhada, eu e ele procuramos rever aquilo, né? Por que nós nos separamos? Mas Deus é lindo e maravilhoso e trouxe-nos junto novamente. E Deus também tem posto no meu coração muitas pessoas que já conviveram comigo, e eu tenho orado para elas, para que a maioria dessas pessoas, elas estão afastadas de ministério, muitos não estão congregando em igrejas, e eu tenho orado para que elas possam rever os seus conceitos, né? E de uma maneira nós possamos reconciliar novamente, porque muitas pessoas que já conviveram comigo, eu por discernimento, eu consigo discernir aquelas pessoas que são úteis para a obra de Deus. Tem pessoas que estão aí fora, se afastadas da presença de Deus, que se separaram de nós, saíram das igrejas, mas que têm um potencial muito grande para a obra de Deus, e o diabo sabe disso. Então cabe a nós, como o apóstolo Paulo fez quando ele escreveu a Timóteo, nós também temos que rever alguns irmãos, algumas irmãs que por algum motivo se apartaram, se separaram de nós, se separaram da igreja, para nós nos aproximarmos dessas pessoas e trazê-las de volta para nós, porque elas serão úteis para a obra e para esse ministério também, porque a igreja só tende a crescer. Então nós temos que discernir essa mensagem, essa palavra, o que Deus quer nos falar nesta noite. Por que o apóstolo Paulo reveu essa situação e pediu ao apóstolo Timóteo para trazer Marcos de volta? Porque o apóstolo Paulo também chegou a conhecer, chegou a conviver também com um Alexandre Latroeiro da vida. E quem foi esse Alexandre? Uma pessoa que se desentendeu com o apóstolo Paulo. Se a gente meditando na palavra, refletindo sobre a palavra, a gente conclui que Alexandre chegou a um ponto de trazer muitos males para o apóstolo Paulo e principalmente para a obra de Deus. Então o apóstolo Paulo preferiu deixar Alexandre de lado, mas ao mesmo tempo ele procurou rever a sua situação e trazer Marcos para perto dele. Por que nós temos que discernir no nosso meio? Quando eu falo nosso meio, irmãos, é o meio da igreja,
no meio da igreja de Cristo, não a igreja local, pessoas que já conviveram conosco, que estão por todos os pontos da cidade, pessoas que nós já conhecemos por alguns motivos e temos como nos aproximar dela. Hoje em dia nós temos vários meios de comunicação, basta apenas um telefonema e podemos fazer contato com as pessoas. Eu, por exemplo, de minha parte, eu vivo mandando mensagem para aquelas pessoas que eu sei que serão úteis, que serão frutíferas para a obra de Deus. Então eu procuro investir naquelas pessoas que seriam os marcos da vida. Mas também, ao mesmo tempo, eu também, como apóstolo Paulo, também já tive muitas decepções na minha caminhada cristã, porque dentro da igreja, irmãos, a igreja é local de tratamento, a igreja é local de cura, de salvação, de libertação, é o local onde Jesus está curando, libertando e salvando. Então nós temos que aprender a conviver com essas situações e apenas discernir quem são os Marcos e quem são os Alexandres, aquelas pessoas que a gente pode conviver, aquelas pessoas que nós podemos trazer para dentro de casa, aquelas pessoas que nós podemos colocar dentro do ministério, aquelas pessoas que nós podemos abrir os nossos corações para ela, pessoas que nós poderemos compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos de vida para com elas. Quando o apóstolo Paulo diz no início ali, combati o bom combate, o que nós aprendemos com isso? Para nós combatermos um bom combate, primeiro passo, nós temos que selecionar pessoas que tenham o mesmo chamado para pegar junto conosco naquela situação. Por exemplo, não adianta você chamar uma pessoa que está envolvida no ministério de libertação, que não tem o dom de louvar e adorar a Deus, para você chamar para o ministério de louvor e adoração. Você tem que procurar discernir qual que é o potencial, qual que é a chamada de cada um. E principalmente, estar observando o caráter de Cristo que está sendo formado na vida das pessoas, aquelas pessoas que estão com o coração aberto, permitindo que Jesus esteja transformando a vida de cada um. Porque senão, meus irmãos, se você escolher o combate errado, se você escolher a pessoa errada para você entrar no combate, com certeza você não vai conseguir ter vitória no combate, você não vai conseguir terminar a carreira. E você corre o risco de perder até a sua fé. Então nós temos que discernir as pessoas com quem nós vamos nos envolver, com quem nós vamos trabalhar. E o apóstolo Paulo se via nessa situação, né? Ele se encheu da presença de Deus, se via como um ser espiritual e sabia discernir todas as situações que envolviam a vida dele. O que eu quero compartilhar também com os irmãos é sobre as pessoas que estão mais próximas de nós. Muitas vezes nós acolhemos alguns marcos que estão mais distante de nós, temos paciência com eles e às vezes não temos paciência com as pessoas que estão mais próximas de nós, que estão dentro da nossa própria família, pai, mãe, irmãos, tios, sobrinhos, primos. Às vezes não temos paciência dentro do nosso trabalho, com os nossos patrões, com os nossos encarregados. Muitas vezes temos paciência com pessoas distantes, que não temos nem afinidade, que são até alguns carrapichos da vida, e não temos amor, não temos paciência com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Que a gente aprenda a discernir essas coisas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque
são situações que envolvem escolhas na nossa vida do dia a dia. Se nós errarmos nas nossas escolhas em cada combate, seja da área financeira, familiar, profissional, ministerial, se nós errarmos, isso vai atingir todas as áreas das nossas vidas. Se nós escolhermos, optarmos, fizermos uma escolha errada, muitas situações acabam se tornando irreversíveis. E depois, a única coisa que nós vamos conseguir de Deus é sustento às provas que virão. Porque todas as vezes que a gente erra nas nossas opções, geralmente sempre tem algo envolvido pelo pecado, e as consequências, elas são inevitáveis. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, ele está dando recomendações a Timóteo. E o que é recomendar? O que é fazer uma recomendação? Né? É você se colocar no nome da própria pessoa, é você assumir por ela. Vamos assim, por exemplo, trazendo para a nossa vida prática. Às vezes tem uma determinada situação, às vezes precisamos fazer um conserto de um carro que está com problema no motor. Muitas vezes você vai, uma vez tem um amigo seu precisando de uma orientação, você fala, procura a oficina tal, procura a pessoa tal. Quando você faz isso, você está o quê? Você está recomendando aquela pessoa, você está se colocando no lugar dela. Você está se colocando na responsabilidade daquela pessoa. Outra situação que a gente tem que procurar observar também. Quando você estiver em uma determinada situação, precisando de uma ajuda, precisando definir qualquer área da sua vida, uma situação que venha a ocorrer, tomar cuidado quando alguém estiver te recomendando. Aí já é situação diferente, né? Quando você recomenda alguém, você está se colocando no lugar daquela pessoa, você está assumindo aquela responsabilidade, mas você também tem que saber discernir quem está te recomendando, quem está te garantindo, né? Se é uma pessoa de credibilidade, se é uma pessoa de confiança. Quando o apóstolo Paulo recomendou para trazer Marcos de volta, e por um outro lado recomendou também para deixar Alexandre de lado, irmãos, a gente tem que, a palavra de Deus está aqui para nos ensinar, a gente aprender a discernir as coisas. Quando uma pessoa já te causou males, já te deu prejuízo, já te prejudicou, nós como cristãos, quando nós sabemos de determinada situação que pode vir a ocorrer com o irmão querido, é obrigação nossa orientar. Alexandre eu não recomendo. Por quê? Da mesma maneira que o apóstolo Paulo fez a Timóteo. Porque já havia trazido males, já tinha trago problemas para Paulo. Então, o apóstolo Paulo ali, ele não estava pecando o pecado da língua, ele apenas estava recomendando, estava orientando, estava fazendo a sua obrigação. É a mesma situação. Se você vai fazer um tratamento de dente, ou se você manda consertar um carro, né? E o dentista ali
não foi bem, as coisas não deu certo, o mecânico também não deu certo. É obrigação nossa recomendar as pessoas. Uma vez eu fiz um empréstimo de um valor expressivo para um irmão de igreja e para tentar ajudá-lo, e infelizmente um abismo foi chamando outro abismo e ele não pôde acertar comigo. Passou alguns meses, um irmão se aproxima de mim, um outro irmão, e falou assim: está sabendo a situação que está acontecendo com fulano tal? Ele está nessa situação, eu vou ajudá-lo, eu vou emprestar um valor tal para ele. Eu simplesmente procedi conforme a palavra. Eu falei: irmão, deixa eu te explicar. Eu já tive nessa situação, procurei ajudá-lo e ele não teve mais condições de pagar. Se você está com intenção de emprestar, eu te oriento você abençoá-lo. Se você puder abençoar, pega o dinheiro e abençoa o irmão, porque aí eu tenho certeza que também Deus vai estar te abençoando grandemente. Então, quando a gente sabe de determinadas coisas, irmão, a gente tem que aprender a discernir, né? Para que as pessoas também não tomem decisões erradas, não façam escolhas erradas, porque isso é questão de opção da gente, escolher o caminho certo para não errar lá na frente. Quando nós escolhemos um combate, irmãos, como apóstolo escolhia, tomar a decisão certa, escolher o bom combate, e até o final. Nós, como igreja do Senhor, soframos nós as consequências, mas que não venha sofrer a igreja do Senhor. Que nós tenhamos sempre esse amadurecimento. Do mesmo modo que o apóstolo Paulo orientou a igreja, e esse ensinamento se findou pelos anos e anos, nós aprendamos também, tá? A discernir essas situações. Todas as escolhas nossas, para todos os combates, seja na área financeira, ministerial, profissional, família, todas as escolhas vão ter duas direções, vão ter dois caminhos: ou você vai acertar ou vai errar. Quando você acerta, tudo bem, mas quando você erra, na maioria dos casos, se tornam irreversíveis. E depois, a única coisa que nós podemos esperar do Senhor é pedir Ele provisão, sustento nas provas. Amém, irmão? Que os irmãos possam ter recebido do Senhor, que possa aplicar na vida do dia a dia, tá? Vou convidar a igreja a estar se colocando de pé. Não sei da parte dos irmãos, se alguns irmãos recentemente, nos últimos anos, tomaram algumas decisões erradas, estão colhendo as consequências até hoje, ou se tem irmãos que têm decisões para tomar no momento, não sabem que decisões tomar, mas o Espírito Santo magnífico de Deus pode implantar na sua mente, no seu coração, o caminho e a direção certa. Tudo que nós formos fazermos, irmãos, venhamos a fazer sob a direção do Espírito Santo de Deus, venhamos a buscar comunhão com Deus, em tudo depender do Senhor. Se você amanhã, irmãos, precisar de comprar um chinelo, um par de chinelo, saia de casa naquela simplicidade, orando a Deus: Deus, preciso de comprar um par de chinelo, mas que o Senhor venha me sustentar com o melhor par de chinelo e no melhor preço. Em tudo, irmãos, depender do Senhor. Em cada decisão que nós formos tomar, em cada opção que nós formos fazer na nossa vida, pedir a direção de Deus.
pedir a direção do Espírito Santo de Deus, porque Ele é infalível, Ele nos mostra o caminho certo, o caminho da vitória. Amém, irmãos? Está convidando os irmãos nesta noite, que é o culto das causas impossíveis. Muitas situações que parecem irreversíveis aos nossos olhos, Deus pode mover céus e terra em prol daqueles que o amam. Tudo depende da nossa fé, crer. Nós temos várias áreas nas nossas vidas, e muitas vezes não sabemos verdadeiramente que passo tomar. Mas nessa noite, irmãos, se há algo pendente dentro do mundo espiritual, se tem algo que o poder das trevas esteja travando, esteja prendendo, nós vamos orar, e pela fé nós cremos que Deus vai estar movendo céus e terra nesta noite, estará nos abençoando grandemente, em nome